Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, pedimos nesta manhã que fale conosco, Senhor, que este estudo no 6º mandamento seja dirigido pelo nosso Mestre, Espírito da Verdade, nos mostrando, Senhor, sua vontade, aplicando a nossa alma no Senhor Jesus, Pai Celestial, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Eu quero, irmãos, hoje, continuando o nosso estudo, nossa série no 6º mandamento, conversar com vocês, falar com vocês sobre a parte da pergunta do Catecismo Maior de Westminster, pergunta 135, né? Que a pergunta é: quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? Hoje nós vamos estudar essa parte que vocês têm aí no programa de vocês do culto, onde está assim: continuaremos aqui. E é a parte que diz assim: de ser longânimo, estar pronto a reconciliar-se, suportar e perdoar pacientemente as ofensas, retribuir o bem pelo mal. Então hoje nós vamos falar, irmãos, sobre as imperfeições das pessoas que estão em nossa volta. E não somente as imperfeições, mas às vezes as atitudes que as pessoas em nossa volta têm para nos fazerem mal mesmo, para nos ofender ou praticar algum mal contra nós. Como nós devemos reagir em relação a essa situação? Bom, como o homem natural faz? O homem natural, ele odeia, quem o odeia, ele odeia também. Então, ele passa a odiar, e daí, irmãos, ele pode chegar até a matar. Então, este mandamento, não matarás, é um mandamento que tem muito a ver com isso, com a questão de como nós lidamos com aquilo que as pessoas fazem contra nós. E mesmo que o homem normal, o homem natural não mate, mas no coração ele mata. No coração ele mata. Então ele diz assim: olha, eu quero o mal para esta pessoa, eu desejo o mal, eu penso o mal. Na maioria das vezes, graças a Deus por isso, que ele nunca vai agir em termos assim de praticar algo mal mesmo, de pegar uma arma, de ferir a pessoa. Na maioria das vezes não faz isso, porque Deus contém a maldade
que existe na humanidade, mas no coração ele fica desejando isso. Eu lembro de um rapaz que trabalhou lá em casa e o chefe dele fez uma viagem de avião, e eu lembro muito bem disso, ficou na minha mente, até para mim é ilustrativo do que, exatamente desse aspecto. E conversando com ele, falei, o seu chefe está viajando. Aí ele falou assim para mim, está viajando, tomara que caia o avião, né? Então isso é bastante ilustrativo do que eu estou dizendo, ou seja, ele nunca matou o chefe, nunca fez isso, mas desejava o mal ao ponto de desejar que caísse o avião. Ele já estava matando no seu coração, meus irmãos. Então, todo desejo de agressão, às vezes a pessoa não bate no outro, mas deseja bater. Eu fiquei com vontade de agredir o ofensor, de dar um murro nele, de dar um tapa no seu rosto, de fazer alguma coisa, ou às vezes de espalhar uma difamação, de se vingar, de fazer alguma coisa que venha prejudicar o nome da pessoa, a vida da pessoa, a vida dela material, moral, destruí-la de alguma maneira. Tudo isso, meus irmãos, retaliações, vinganças, tudo isso é muito natural nos homens carnais, nos homens que não conhecem Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para vocês nesta manhã que isso é absolutamente compatível com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos levados a entender que nós merecíamos o inferno, a condenação, a perdição eterna. Nós merecíamos isso, mas Deus foi gracioso conosco. Deus mandou seu Filho, o próprio Filho, para nos trazer perdão, graça, misericórdia. Então, quando nós entendemos isso, que nós não temos mérito próprio, mas que nós recebemos a graça de Deus em Cristo Jesus, muda tudo isso aí. É aquilo assim, olha, o que acontece comigo, na verdade, é muito menos do que eu mereço. Eu mereci o inferno. Então eu não fico ofendido não, se disser assim, olha, pode ofender, pode dizer qualquer coisa a mim, pode tentar fazer o mal, mas eu vou lembrar o seguinte, não, mas isso que a pessoa está dizendo, a minha situação era pior. Eu merecia a condenação eterna, eu merecia ser banido para sempre da presença de Deus, mas o Filho de Deus veio aqui me salvar. Então, eu, em gratidão a Deus, vou perdoar, vou suportar, vou amar os inimigos, vou fazer bem aos que me fazem mal. Então, muda, meus irmãos. E esse mandamento, ele está falando exatamente disso. Ele está dizendo assim, não matarás, inclusive, o teu inimigo. Não atingirás, não farás mal, inclusive, ao teu inimigo. Mas, se isso não acontece, não deve acontecer com o inimigo, quanto menos deve ocorrer com relação aos nossos irmãos, porque esse princípio também se aplica a nós, meus irmãos. O apóstolo Paulo falou falando à igreja, que a igreja, cada irmão deve suportar um ao outro. Isso significa que, nós não somos inimigos, mas ainda assim nós somos pessoas que damos trabalho uns aos outros. Nós somos difíceis, irmãos. Algum de vocês pode dizer assim, pastor, eu lido todo dia com uma pessoa muito difícil. Mas eu digo para você, você é difícil. E talvez essa pessoa que você diga que é difícil, diz de você também que você é difícil. Então, porque nós todos somos difíceis, nós todos somos pecadores, nós todos somos, irmãos, pessoas que estão lutando ainda contra os seus pecados e que têm dificuldade de relacionamento e que fazem coisas que às vezes ainda não estão se apercebendo que aquilo não é bom. Por isso nós temos que estudar a lei de Deus todos os domingos, a palavra de Deus, aplicar o Evangelho, porque nós temos que crescer no entendimento. E eu quero falar também nesse aspecto de praticar o bem, fazer o bem. Nós temos que fazer o bem ao nosso próximo, mesmo que ele tenha feito mal para nós. Nós temos que amar, perdoar em Cristo Jesus, mesmo que ele tenha feito coisas ruins para nós. Tá? Então eu quero tratar um pouco disso hoje, meus irmãos. Mas antes de eu falar mais propriamente do assunto, já até nessa introdução já expliquei algumas coisas, mas eu queria rapidamente, irmãos,
vou ler aqui para nós relembrarmos o que nós já estudamos aqui nas perguntinhas do Catecismo Ortodoxo, porque nós estamos estudando 2 catecismos para estudarmos os 10 mandamentos, o Catecismo Ortodoxo e o Catecismo Maior, que são 2 catecismos reformados, né? Então, no Catecismo Ortodoxo, a pergunta 120 diz assim, bom, qual é o 6º mandamento? Pergunta 119 é: não matarás. Pergunta 120, o que Deus exige de você no 6º mandamento? Resposta: que eu não devo menosprezar, insultar, odiar ou matar o meu próximo, nem através dos meus pensamentos, palavras, olhares, gestos, muito menos através das ações, nem me associar com outros para isso. Antes devo renunciar a todo desejo por vingança. Também não devo me prejudicar ou me expor ao perigo imprudentemente. Por isso também o governo está armado com a espada para prevenir homicídios. Então, eu não devo matar o próximo, nem mesmo no meu pensamento, palavras, olhares, gestos, muito menos ações, nem me associar, e nem prejudicar a mim mesmo. E por isso que existe o governo para prevenir os homicídios. Pergunta 121. Esse mandamento se refere apenas a matar? Resposta: ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que Ele odeia a raiz desse pecado, isto é, a inveja, o ódio, a raiva e a vingança. Aos olhos de Deus, todos esses são homicídios. Então, não é só não praticar o assassinato propriamente dito, mas isso já atinge a raiz dele, que é a inveja, o ódio, a raiva, a vingança. Pergunta 122, então é suficiente que não matemos nosso próximo dessa maneira? Essa pergunta trata da questão de, é suficiente somente não odiar e não matar? Aí a resposta é, não. Ao condenar a inveja, o ódio e a raiva, Deus nos diz para amar o nosso próximo como a nós mesmos, para sermos pacientes, amantes da paz, gentis, misericordiosos, amigáveis para com Ele, protegendo de males, tanto quanto pudermos, e fazermos bem até mesmo aos nossos inimigos. Ou seja, não é só o lado negativo, não odiar no coração e não matar verdadeiramente na prática, mas é amar. Veja, não é só o lado negativo, mas é o lado positivo, amar as pessoas, fazer o bem às pessoas, até aos inimigos, que é a coisa mais difícil que existe, irmãos, isso e só a graça de Deus, mas esse é o Evangelho de Jesus. E finalmente, irmãos, a pergunta do Catecismo Maior, que vocês têm aí no programa de culto de vocês, que fala assim, né? Nós estamos ainda na pergunta 135, estamos alguns domingos já nessa resposta. Pergunta 135 diz assim: quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? O 6º mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente, esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a de outros, de resistir a todo pensamento e propósito, subjugar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém, de pela defesa justa proteger a vida da violência, suportar com paciência a mão de Deus, serenar a mente, alegrar-se no espírito, de comer, beber, medicar-se, dormir, trabalhar e recrear-se com sobriedade, de ter pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade e bondade, de falar e comportar-se de modo pacífico, cordial e cortês. Até aqui nós estudamos essas várias, vamos dizer assim, aplicações do mandamento não matarás. A primeira coisa, então, segundo o Catecismo Maior, é que nós temos que estudar a situação para entender o que é que vivifica e o que é que mata. Então, cada situação é observar, por exemplo, a pessoa está tendo aí uma doença, a doença está se espalhando. Então, nós temos que observar, estudar e ver como nós podemos nos prevenir da enfermidade. Só para dar um exemplo para vocês. E aí, a partir de então, agir e esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a de outros, debaixo deste estudo. E aqui nós temos várias aplicações desse princípio geral. E hoje eu quero então tratar, como eu falei na introdução, de ser longânimo, estar pronto a reconciliar, suportar e perdoar pacientemente as ofensas, retribuir o bem pelo mal. Vamos então falar, irmãos, desses aspectos aqui da obediência ao mandamento. Antes de entrar nas palavras aqui, eu quero dizer que
essa questão da longanimidade, está pronto a reconciliar-se e perdoar, está muito ligada ao ponto anterior, de ter pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade e bondade. E os dois pontos anteriores, na verdade, e de falar e comportar-se de modo pacífico, cordial e cortês. Então, é a questão tudo do pensamento, das palavras e das ações cheias de amor e pacíficas, procurando então pacificar a situação. Esse é um ponto muito importante. Eu vou colocar da seguinte maneira para vocês. Como é que começa as guerras? A minha mãezinha, eu acho que esse ditado, os antigos vocês conhecem, dizia assim: dois só brigam quando dois querem. Conhece esse ditado? Então, era assim, eu ouço isso desde criança. Então, quando estava brigando lá em casa, a primeira coisa que ela dizia: dois só brigam quando dois querem. Então, você tem duas pessoas brigando, as duas querem brigar. Então, a guerra, ela, quando chega a um ponto desse que está lá, por exemplo, Israel, faixa de Gaza, como está na Ucrânia, como foi as duas grandes guerras do século passado, quando chega a um ponto desse, irmãos, é porque já vem se alimentando um ódio entre grupos, entre nações, entre pessoas, e as pessoas estão alimentando o ódio, Então, as pessoas não estão sendo pacíficas, as pessoas estão sendo, vamos dizer assim, aquelas que ministram a guerra, que fomentam, que semeiam a guerra. Por que elas fazem isso? Quando você vai olhar para Gênesis capítulo 3, e você vai observar que quando entra o pecado no mundo, entra a guerra. Por quê? A partir do momento que Adão, ele deixa de adorar a Deus, e ele passa a ele ser Deus para si mesmo, ele passa então a ficar na defensiva. Ele quer se defender. Então, ele se sente Deus, o ego dele fica inflado, fica muito grande, domina, e ele fica na defensiva. Então, quando Deus vai questionar ele e diz assim: o que foi que fizeste? A primeira coisa que ele faz é acusar a Deus e acusar Eva. Vocês conhecem lá o capítulo 3. Então ele diz assim: a mulher que me deste. Em nenhum momento ele é humilde, ele diz assim: não, eu que pequei. Não, ele não admite que pecou. Ele se sente justo. E aí nós entramos no aspecto aqui, que toda briga é uma questão de justiça. Se você for questionar as duas pessoas que estão numa briga, cada uma se acha justa. Diz assim: não, mas eu estou brigando, isso é justo. E eu quero que essa pessoa pague pelo que ela fez a mim. Isso é justo. Quando você vai falar para o outro, ele vai dizer a mesma coisa. Não, é justo. Ele é injusto, eu que sou justo. Então, os dois, eles se sentem injustos. Quando Adão disse assim: a mulher que me deste, era uma questão de justiça para Adão. Adão estava dizendo assim: olha, Deus, tu és injusto. Tu me deste uma mulher que me atrapalhou a vida. Olha o que tu fizeste, Deus. E essa mulher, ela foi injusta. Ela fez mal a mim. Quando Deus fala com Eva, Eva também não se arrepende. Ela acusa, vão acusar então a serpente, vão acusar o outro, é sempre dizendo assim: o meu eu é justo, todos são injustos, mas eu tenho sempre razão, eu sou sempre justo. É daí que nascem as guerras. Isso é uma outra expressão do orgulho. O ser humano nunca reconhece seus defeitos, seus pecados, suas falhas, suas injustiças, suas perversidades e maldades. Ele vê muito facilmente nos outros. Observem o fofoqueiro. Observe o fofoqueiro, o especulador. Porque todo fofoqueiro é especulador. Todo fofoqueiro ele não sabe direito o que o outro pensa, mas ele pensa que o outro pensa o que ele está pensando.
Ele põe no outro assim, não, mas essa pessoa está fazendo isso, você viu que fulano está fazendo isso, você viu? Aí começa a fofocar. Mas ele não fala de si. Ele é sempre justo. O fofoqueiro, ele nem diz que ele é fofoqueiro, né? Ele se sente justo. Então sempre é uma questão do outro. O outro é mau, o outro é perverso, mas eu sou o bom, eu sou o justo. Então, como eu disse para vocês na introdução, quando nós entendemos o Evangelho de Jesus, nós entendemos que nós não somos justos. Que nós, se for olhar para a questão de justiça, eu só mereço uma coisa: condenação. Então, guardem aqui, meus irmãos, essa informação, e aí nós vamos observando depois os textos que vão exatamente apoiar isso que eu estou acabando de falar para vocês. Mas Jesus vai falar, daqui a pouco eu vou ler, mas vamos ler aqui então. Eu vou fazer assim, eu vou ler e eu vou dar uma explicação mais breve das palavras, depois nós vamos ler o texto e vamos juntando essas informações que eu já dei aos irmãos agora. Observe então que o Catecismo Maior, ele diz assim: ser longânimo, estar pronto a reconciliar-se, suportar e perdoar pacientemente as ofensas, retribuir o bem pelo mal. Vamos olhar esses pontos aqui. Como eu disse para vocês, aqui está ligada a questão de ser pacífico. E a questão de ser pacífico está sempre ligada à questão da justiça. Tá? A partir do momento que eu sou pacífico, essa obra de pacificar, ela começa com eu sendo longânimo. E o que é a longanimidade? A longanimidade é exatamente a capacidade de não retaliar, de não se vingar imediatamente, mas de suportar mesmo, de ter paciência, de ser tolerante. É exatamente o que Deus está fazendo agora, irmãos, agora. Veja, Jesus Cristo diz assim: o Senhor faz nascer o sol, o Pai Celestial de vocês faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Esse sol agora, ele não está brilhando só sobre as pessoas que temem a Deus, ele está brilhando sobre as pessoas que odeiam a Deus nesta manhã, nesta cidade, que levantaram nem pensaram em Deus, e o sol está brilhando sobre elas. Essas pessoas foram lá e chegaram na sua mesa, tinha o café com pão, tinha o alimento. O que é isso? Longanimidade. Deus, ele não está trazendo juízo imediatamente, mas ele está tolerando, ele está dando oportunidade aos homens. Muitas dessas pessoas ele vai salvar, vão se arrepender depois. Então Deus, ele é longânimo, ele espera, ele é paciente, ele não traz imediatamente o juízo. Então a palavra de Deus diz para nós sermos assim, para nós não vivermos cascaveando os erros dos outros para retribuir na mesma hora e na mesma moeda. Nós não precisamos fazer isso, né? Nós precisamos ser pessoas que tenhamos longanimidade. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Sem falar, irmãos, não é o meu assunto, que isso é até questão de saúde, né? Eu imagino que uma pessoa que ela vive retaliando, ela está prejudicando a sua saúde. Mas vamos continuar aqui. Essa longanimidade, irmãos, ela tem a ver com o próximo ponto, que é estar pronto a reconciliar-se. O que é isso? É que a pessoa, além de ela ser longânima, além de ela ter paciência com os defeitos do próximo, e suportar, e tolerar, e passar por cima, né? E não querer logo retribuir, mas além disso, meus irmãos, ela é uma pessoa que está pronta a reconciliar-se. Ela é aquela que procura, você lembra do ponto anterior, é o pacificador. A pessoa, falei para vocês das guerras, as guerras, elas vão acontecendo porque os dois lados, nenhum dos dois lados está pronto a reconciliar-se, muito ao contrário, cada um dos lados está pronto a lutar pelos seus direitos, não é nem um pouquinho longânimo.
Ah, o outro fez contra mim, eu vou lá me vingar, né? Eu vou fazer isso. Então, mas esse mandamento nos ensina a que nós, ao contrário disso, nós temos que estar prontos a perdoar e a imediatamente reconciliar. Nós somos pessoas que vamos demonstrar aquele que nos fez o mal, ou aquele, até mesmo, e no caso até de nós termos feito, né? Nós sermos o culpado ali na situação. E geralmente não tem só um culpado, né? Geralmente os dois lados estão errando em algum aspecto, mas o cristão, ele deve estar pronto a, olha, me perdoe, ou eu vou, a pessoa dando demonstração de que ela se arrependeu, perdoar, reconciliar, atar novamente as relações. Esse mandamento está dizendo isso. Daqui a pouco eu vou voltar aplicando aquilo que eu já falei anteriormente. Outra coisa, irmãos, é que ele está pronto a suportar e perdoar pacientemente as ofensas. Vocês percebem que tudo está ligado, né? Mas aqui existem desdobramentos da longanimidade. Se eu sou longânimo, eu estou pronto a reconciliar. E eu estou pronto a suportar. É um suportar mesmo. Nossos pecados são pesados. Nossos pecados são destrutivos. Nossos pecados são maus. A Bíblia ensina que o pecado é o mal dos males. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, nós temos que lidar com o pecado pela graça de Deus. A graça de Deus vai nos dar poder de nós suportarmos as fraquezas dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos próximos. Nós vamos suportar. Quando nós explodimos e nos vingamos e brigamos, é porque nós não suportamos. Houve um rompimento da nossa paciência. Até mesmo nós dizemos isso quando nós estamos aborrecidos. Eu não aguento mais. Eu não vou o quê? Suportar. Mas é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo para você fazer. Suportar. Aguentar os defeitos do seu próximo. Porque é claro que isso não está em nós mesmos, mas está na graça de Deus. Porque nós somos, irmãos, problemáticos, nós somos defeituosos. Então, se nós formos não suportar tudo, por exemplo, se nós não suportássemos os nossos defeitos aqui, irmãos, aqui nesse culto, aqui nesse momento, nós somos defeituosos, nós temos as nossas fraquezas. E essas fraquezas, com certeza, se manifestaram de uma maneira ou outra aqui. E talvez um ou outro percebeu a fraqueza do seu irmão. Imagine se a gente não se suporta. Imagine se nós formos brigar por todas as coisas. Não poderíamos nem estar pacificamente nesta manhã aqui. A questão é, o suportar é aquele que realmente aguenta, suporta, carrega as fraquezas do seu próximo pela graça de Deus e vai precisar que os outros também suportem as suas fraquezas, porque todos nós temos fraquezas. Mas não é só suportar, irmãos. Suportar seria mais assim a questão de que você tolera, você aguenta, você não se vinga, você não explode, você não vai para a briga, mas é mais do que isso. Podemos dizer que, de certa forma, suportar é o lado negativo. Você não solta, você não desiste, você está ali firme, né? Aguentando as ofensas. Mas é mais do que isso, é perdoar. Perdoar. E esse perdoar não é somente quando a pessoa vem pedir perdão, mas é perdoar já. Perdoar na hora. É no coração perdoar. Continuando, perdoar pacientemente as ofensas. É que quando chega a mim essas ofensas, em vez de eu explodir, eu suporto, e naquele momento vem um monte de pensamento em cima de mim, com certeza da minha própria natureza pecaminosa, dizendo assim: te vinga e não perdoa. Ah, não aceita isso, não leve desaforo para casa.
ou não leve desaforo dentro de casa, né? Mas você tem que se vingar, você guarde isso, não esqueça o que ele fez para você, não esqueça o que ela fez para você, não esqueça o que essa pessoa fez para você. Não, o mandamento está dizendo assim: suporte e perdoe imediatamente, largue isso. E aqui é interessante porque se diz que perdoar pacientemente, porque precisa de paciência. A paciência é exatamente esse suportar, né? E que agora vem mesclado com a atitude mais positiva do perdoar. Então esse mesmo suportar vai me dar, sem querer ser repetido, mas o suporte para que eu venha então a perdoar, eu venha tomar essa atitude mais positiva. Mas não para aí, meus irmãos. Olha, a coisa é tão assim impressionante que tem também aqui uma escalada de graças e de virtudes, que uma vai puxando a outra e vai se tornando mais gloriosa ainda, para a glória de Deus. Que não somente eu sou longânimo, não somente eu estou pronto a me reconciliar, não somente eu suporto e perdoo, mas eu vou retribuir com o bem. Aquele que está fazendo mal a mim, aquele que está me prejudicando, aquele que está me perseguindo, aquele que está me ofendendo, em vez de eu dar aquela ofensa e dizer assim: tu me ofendeste, né? Tu fizeste isso, pois eu vou fazer mais ainda. Tu fizeste essa ofensa aqui, tu me ofendeste assim, eu vou te ofender ainda mais gravemente. Não, eu não ofender, mas eu fazer o bem com as minhas palavras e com as minhas ações àquele que me ofendeu. Evidentemente que isso não é meramente uma atitude externa de uma mera etiqueta social, em que a pessoa, nós vamos encontrar muitos homens e mulheres assim, que são extremamente educados por uma questão social. Isso vem de suas famílias ou de suas culturas, eles são corteses, educados. Eu não estou falando meramente disso, irmãos, mas eu estou falando de uma santa cortesia. Eu já falei isso aqui para vocês, acho que eu já usei essa expressão, que vem, na verdade, de uma atitude do coração. Porque geralmente os homens muito educados, muito elegantes deste mundo, no coração eles têm muito ódio. Eles estão fazendo aquilo ali, mas eles gostariam aqueles às vezes que estão servindo, falando docemente, educadamente e suportando, eles estão odiando no coração. Queridos irmãos, é uma atitude então totalmente assim, vinda do Espírito Santo. Vocês não vão concordar comigo que isso aqui não existe entre os homens? Vocês não vão concordar comigo que isso aqui é totalmente contrário à nossa natureza? Que em vez de nós sermos longânimos, nós queremos reagir imediatamente às ofensas? Em vez de nós estarmos prontos a reconciliar, nós nos fechamos e nós passamos a ser pessoas que não aceitam quando os outros se arrependem? Em vez de nós suportarmos, nós explodimos imediatamente, demonstramos que não gostamos daquilo. Em vez de nós perdoarmos, nós guardamos rancor, mágoa no coração, nós ficamos amargurados. Tem pessoas que são amarguradas, tem pessoas que são amarguradas contra um familiar, contra um vizinho, contra um colega de trabalho, contra uma pessoa que elas conhecem. Elas são amargas, porque elas não perdoam, e aquilo lhes tira a delícia de viver. Elas se tornam pessoas cheias de amargor. Isso não é natural, meus irmãos. Nós, em vez de retribuirmos o bem pelo mal, nós retribuímos o mal ainda com o mal maior, o mal que foi feito a nós. O que é isso então, senão a graça de Deus? É o Evangelho do Senhor Jesus aplicado à nossa alma, para nós podermos agir exatamente assim. Mas eu, meus queridos irmãos, quero dizer para vocês nesta manhã, que o Senhor Jesus morreu numa cruz por seus pecados, para que você seja assim. Para que você seja assim como esse mandamento está dizendo, como o Catecismo Maior tão belamente, tão biblicamente está dizendo para você fazer. A graça de Deus. Você precisa, para que socorra na sua alma, você tem que aplicar
o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E sempre lembrar disso. Por isso agora nós vamos para os textos. Aí eu convido vocês a ler comigo primeiro Mateus, capítulo 5, versículo 24. Mateus, capítulo 5, versículo 24. Mateus capítulo 5, versículo 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Quando Jesus fala isso, ele está interpretando o sexto mandamento, porque observe o versículo 21, que diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então você observa que Jesus está falando aqui que este mandamento, ele não é só não matar, mas ele é não se encolerizar, ele é não insultar. Porque raca, louco, isso aqui tudo é insulto. Então, aí Jesus diz assim: quando você for no culto, apresentar a tua oferta no altar, e aí tu te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, tu ofendeste teu irmão, tu te colerizaste com ele, tu chamaste ele de louco, ou ofendeste a ele, deixa no altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. O princípio aqui é o seguinte, irmãos: quando nós somos salvos por Jesus Cristo, nós somos levados a uma relação com Deus de amor e graça, onde eu, que não merecia nada, absolutamente nada, agora fui perdoado gratuitamente e fui levado a comunhão com Deus, e o meu culto, ele é a expressão dessa comunhão com Deus. Então eu vou levar minha oferta, porque eu vou levar minha oferta com gratidão. Vocês vieram na igreja hoje, não vieram na igreja hoje só para cumprir um compromisso, mas vocês vieram na igreja hoje para cumprir um compromisso de gratidão. Vocês vieram, não é qualquer, se vou lá só mecanicamente, mas vocês vieram aqui e se não fizeram isso, devem avaliar e devem se arrepender e corrigir isso aí. Vocês devem vir com alegria para adorar o Deus que salvou vocês. Mas se eu ofendo o próximo, se eu odeio o próximo e se eu ofendo o próximo, veja que isso eu não estou sendo grato a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha dito: bem-aventurados, nos versículos lá no início do capítulo, os pobres de espírito, que são aqueles que reconhecem os pecados. Bem-aventurados que choram, são aqueles que se arrependem dos seus pecados. Bem-aventurados mansos, são aqueles que são feitos mansos. Bem-aventurados, mais adiante, no versículo 7, os misericordiosos e os limpos de coração, e no versículo 9, os pacificadores. Ser pacificador é efeito de eu reconhecer o meu pecado, de eu ser perdoado, de eu chorar e de ser perdoado, e eu passo a ser um pacificador. Então, quando eu vou adorar a Deus nesse espírito de gratidão, eu vou adorar num espírito de paz, em que eu sou grato a Deus porque Ele me perdoou. E como isso é incompatível com a briga,
Uma briga. Então, se eu briguei, eu pequei contra esse Deus. Eu não fui pacificador. Então, como é que eu vou agora ofertar? Como é que eu vou agora cultuar? Esse meu culto será hipócrita. Então, o que eu primeiro tenho que fazer? Eu tenho que me reconciliar. Ainda que eu não consiga me reconciliar na prática, mas isso tem que começar no coração. Talvez a pessoa não queira se reconciliar comigo, e aí já vai depender dela, né? Mas se eu vou cultuar com sinceridade, com gratidão a Deus pelo que Cristo fez a mim, eu tenho que aplicar o Evangelho nas minhas relações, de maneira que eu não posso chegar na igreja para adorar a Deus se eu estou com raiva de alguém. Não dá, não é possível isso, irmãos. Se eu não quero perdoar alguém, não é possível. Esse culto é hipócrita. Senhor Jesus Cristo, você tem que resolver isso aí. E como é que eu vou resolver isso aí? Bom, você ama Jesus? Você foi perdoado já? Você já foi lavado pelo sangue de Jesus? Então aplique esse fato nessa situação. Por que você não está perdoando? Por que você não perdoa esse que te ofendeu, se você foi perdoado já gratuitamente? Por que você não está sendo pacificador? Ou porque você não é crente mesmo, ou porque você está no estado de pecado, mesmo sendo um crente. Aí você tem que se arrepender, e você tem que levar e aplicar a cruz de Jesus Cristo nessa sua situação, antes de vir aqui adorar a Deus. Então eu quero dizer, meus queridos irmãos, se você chegar aqui hoje com raiva de alguém, aborrecido, e que tem aí alguma coisa no seu coração, meu irmão, reconcilia-te com o teu adversário, no teu coração nesta manhã. Aplica o Evangelho nessa situação. O que essa pessoa fez não é pior do que você fez contra Deus, e Ele te perdoou gratuitamente. Perdoa no teu coração. Aplica a graça de Deus nessa situação. Você poderá fazer isso meditando no Evangelho, olhando para a cruz de Cristo, pedindo graça e força, e aplicando essa verdade nessa situação, e pensando assim: eu perdoo porque Jesus me perdoou, porque Deus me perdoou. Vamos ver outros versículos, irmãos? Irmãos, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Aqui nós estamos numa aula, então se surgir alguma dificuldade, pergunte. Efésios capítulo 4, versículo 2. Efésios capítulo 4, versículo 2. Efésios capítulo 4, versículo 2. Veja o que o apóstolo Paulo diz, então. Vamos ler 1 e o 2, tá? Efésios 4, verso 1 e verso 2, que diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. Como é que é digno? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Olha a palavrinha aí, meus queridos irmãos. Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos ler agora o versículo 32, lá para o final já. Versículo 32, olha o que Paulo diz. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também, olha, sempre a base qual é? O Evangelho. Como também Deus vos perdoou em Cristo. Assim como eu fui perdoado, quando eu medito nisso, eu não consigo deixar de perdoar. Nós temos que aplicar o Evangelho ao nosso caso. Eu fui perdoado, então eu perdoo também, em gratidão a esse Deus tão maravilhoso que me perdoou. E perceba, irmãos, que antes, no versículo 30, ele diz assim, e essa é uma coisa para nós nesta manhã também. Olha o que diz no versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes seja então para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. E finalmente, o último trecho de versículos que eu quero ler hoje é Romanos capítulo 12, versículo 17, que o apóstolo Paulo, veja que coisa maravilhosa também que o apóstolo Paulo diz. Romanos capítulo 12, versículo 17.
Diz assim a Sagrada Escritura. Vamos ler até o 21, irmãos, que a gente pega aí todo o contexto, né? Que diz assim, 17 ao 21. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É aquilo que eu tenho falado para vocês, que nós lemos no Catecismo Maior. Então, eu sou longânimo, eu estou pronto a me reconciliar, eu suporto e perdoo pacientemente, mas eu vou além, eu faço bem ao que me fez mal. Então veja que o Evangelho de Cristo, ele faz com que eu siga o que Cristo fez por mim, porque ele fez bem a quem fez mal a ele. Você lembra que ele estava crucificado lá? Os homens estavam fazendo mal a ele, e ele estava, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que é isso, irmão? Jesus veio salvar os que desejavam a sua morte. Deus foi gracioso com os que odeiam a Deus. E assim nós, por amor a esse Deus, agora vamos fazer o bem aos que nos fazem mal. Então é uma questão de que, o que Paulo está falando aqui, que eu não devo tornar mal por mal, mas eu devo procurar as coisas honestas perante todos os homens. No que for possível a mim, nem sempre é possível, mas no que for possível a mim, eu vou ter paz com todos os homens. Bom, só se ele quer brigar comigo, porque eu não vou brigar com ele. Se ele quer brigar comigo, não vai ter paz, porque por causa dele, não por causa de mim. Não vos vingueis, dei lugar à ira. Ira de quem? Ira de Deus, a vingança é dele. Deixa questão de justiça, deixa com Deus. E se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aqui, possivelmente ele está dizendo assim, você vai deixar a pessoa com fogo na consciência, de maneira que ela vai refletir muito sobre o fato de que o inimigo dela, sobre aquele que ela fez tanto mal, está fazendo bem a ela. Isso vai deixar a consciência dela em fogo. Ela vai refletir, pensar muito, ficar muito impactada nessa situação. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Este é o mandamento, meus irmãos. Pela graça do Evangelho de Jesus, por amor a Jesus, porque eu não mereço nada, eu fui perdoado pela graça, e Deus foi tão gracioso a mim, então por amor a Ele, eu vou estar pronto a ser longânimo, a reconciliar, a suportar, a perdoar e até fazer bem aqueles que me fazem mal, no Senhor, pelo poder do seu Espírito Santo. Eu quero encerrar, irmãos, tratando de uma última questão, porque talvez essa pergunta surja na mente de alguns irmãos. Será que isso quer dizer que nunca nós vamos procurar pela justiça neste mundo? Será que isso quer dizer que, por exemplo, nós vamos estudar na próxima estudo aqui do Sexto Mandamento? Será que isso quer dizer que eu não vou, por exemplo, eu vou deixar a pessoa destruir os outros sem fazer nada? Será que eu vou deixar, tendo condições de salvar o inocente ou de produzir justiça, fazer justiça, eu vou deixar o maligno, o homem mau, o homem perverso destruir o inocente, praticar maldades e matar muitas pessoas, por exemplo? Será que o mandamento está dizendo aqui simplesmente para nós sermos pessoas que, parece Pilatos, né? Que lavam as mãos e que cruzam os braços e que não fazem nada? É claro que não, meus irmãos. No próximo estudo a gente vai ver que nós temos que salvar as pessoas dentro das nossas possibilidades. Nós temos que lutar sim pela justiça. Mas o ponto é, como nós vamos fazer isso? Nós temos que fazer isso dentro do princípio realmente do que é justo e com uma atitude não de ódio, mesmo contra aquele
mesmo em relação àquele contra quem nós estivermos lutando no momento em relação à justiça. Eu vou tentar dar um exemplo prático aqui, deixa eu ver se eu consigo, né? Então, vamos dizer que uma pessoa, ela tem alguém fazendo uma injustiça muito grande contra alguém mais frágil que ele. Eu vou lutar por aquele frágil. Eu não vou deixar as coisas assim. Mas ainda assim eu não vou fazer isso com ódio ao opressor. Mas até desejando que ele se arrependa. Desejando o bem dele, inclusive. Eu não sei se eu consegui explicar, mas é por aí, meus irmãos. Existe um senso de justiça que o mundo aprova muito, que o mundo gosta muito, que é, na verdade, ódio. Na verdade, um desejo realmente pela destruição e pelo mal. Então, mesmo quando nós tivermos que reagir e que fazer o que é justo, o que é importante, não podemos deixar de fazer, mas nós temos que avaliar o nosso coração se nós não estamos guardando ódio contra aquela pessoa que nós precisamos, nesse momento dado da vida, nos levantar contrariamente a ela. Esse é o ponto. Nós temos que sempre pensar em Jesus. Volto a lembrar de Cristo na cruz do Calvário, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Amém. Vamos orar? Eu espero que Deus nos ajude, nos ilumine. Vamos orar por isso. Aplicar de maneira muito precisa a nossa alma esse mandamento em relação a esse assunto de hoje. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado porque nós podemos nesta manhã tão gloriosa, tão maravilhosa do dia do Senhor, estudar sobre este assunto, Senhor, tão importante. E nós queremos pedir pelo Espírito Santo. É tão difícil, Senhor, nós às vezes nos sentimos confusos, é tão difícil às vezes lidar com situações concretas, mas aqui está a sua palavra que nos orienta para essas situações. Pedimos, nos dê sabedoria. Em primeiro lugar, Senhor, se chegamos aqui hoje com raiva no coração, com raiva de alguém que fez mal para nós ou para uma pessoa que nós amamos, se nós ainda não perdoamos no nosso coração, hoje nós queremos perdoar, Senhor. Não queremos guardar ódio, guardar rancor, amargura. Que o Espírito Santo nos dê graça para que olhemos para o que o Senhor Jesus fez por nós, o Pai fez por nós no seu Filho. E cheios de gratidão, nós venhamos hoje, Senhor, perdoar aquele que nos ofendeu, que talvez estejamos guardando essa amargura já há algum tempo. Mas queremos hoje perdoar, Senhor, pela graça do seu Espírito Santo em Cristo Jesus. Em gratidão a Ti, em amor a Ti, pensando que nós fomos perdoados. E mais do que isso, desejando reconciliação no que é possível, suportando, perdoando continuamente, se ainda for preciso perdoar mais, se ainda haver mais ofensa, e fazendo o bem a essa pessoa, orando por ela, desejando-lhe o bem espiritual, o arrependimento, Senhor. Ao mesmo tempo que o Senhor aplica nas nossas situações do dia a dia, em que precisa ser feita justiça, em que nós estamos vendo que pessoas frágeis estão sendo perseguidas, destruídas, mas que nós, mesmo nessa situação, façamos justiça pelo Espírito, pela graça, com sabedoria do Senhor, como servo de Deus, mas sem ódio no coração, sem ódio, sem desejo de morte, mas ao contrário, sempre com desejo de vida, de arrependimento, para que o Evangelho se aplique, Senhor, a todos que estão em nossa volta, em nome de Jesus, para a sua glória santíssima, Deus Todo-Poderoso. Aplica a sua palavra nesta manhã à nossa alma, do nome santo de Jesus, para a sua glória, Senhor, e para o nosso bem, para a nossa vida e para a vida dos que estão em volta de nós, no Senhor Jesus. Que nós não sejamos promotores de morte, muito ao contrário, nós sejamos promotores da vida em Cristo. Oramos assim, Jesus.
e agradecemos. Amém. E amém.